Oi, viajante da vida. Como é a sua relação com Jesus? Como é a sua relação com a doutrina espírita? Para muita gente, eles são só distribuidores de milagres, o que não acontece. Para a maioria, deveriam ser distribuidores de tarefas, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. O que você acha disso? Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender um pouco mais sobre nós e o servir com Jesus. Gostaria da sua opinião lá no final, se a palestra foi boa, se foi útil para alguma coisa, se você gostou. E enquanto roda a vinheta, você aproveita para dar o joinha aí embaixo, se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a divulgar mensagem de paz e amor para muita gente por aí. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, boa noite. E que esse momento precioso de retomada, já a segunda semana do ano na nossa casa espírita, nos ajude a refletir sobre como nós temos nos relacionado com Jesus, com a sua doutrina e com a mensagem do Espiritismo, que é Jesus trazido de volta. Quando nós pensamos nessas relações das criaturas com Jesus, é de espantar que mais de 2000 anos depois, nós ainda temos mais ou menos 4 grupos de indivíduos, com níveis diferentes de relação com Cristo, com a sua mensagem, com seus continuadores. Existe, como existiu há 2000 anos, uma massa imensa de criaturas indiferentes. Não se sentem pressionadas por necessidades mais graves, têm as suas vidas materiais, de certa maneira, resolvidas, então elas não se ocupam com os valores do Espírito, não se ocupam com o ser que elas são, mas apenas com o momento que elas vivem. E esses são a grande massa da humanidade terrena. Nós temos, num outro extremo, como há 2000 anos, um imenso grupo de opositores, de criaturas que, tendo seus privilégios atacados pela mensagem do Mestre, se colocavam como inimigos encarniçados. Queriam a todo momento demonstrar onde é que ele estava em erro, como acontecia com os fariseus, com os publicanos do seu tempo, com o sacerdócio formalizado. Hoje, na mensagem do cristianismo, trazida de volta através do Espiritismo, nós também temos desses tais. Havia uma outra multidão imensa, de criaturas sofredoras, de necessitados de toda a ordem, das físicas às necessidades espirituais, que giravam, orbitavam em torno de Jesus, esperando conseguir dele algum tipo de benefício. A cura de uma doença, o afastamento de um indivíduo ou de um espírito perturbador, alguma mensagem consoladora para aliviar apenas o sofrimento que tinham, mas destes, poucos tinham coragem de aplicar às suas vidas aquela mesma recomendação do Mestre, quando curava o enfermo do corpo e dizia: não tornes a errar, porque foi a tua fé que te salvou. E aí essas criaturas, elas são como as marés, elas se aproximam da mensagem do Mestre, se aproximam das ideias de Jesus ou das ideias do Espiritismo, quando se sentem pressionadas por suas necessidades pessoais. Passou essa emergência, passou esse instante, elas retomam a sua vidinha, quase da indiferença. E é interessante a gente observar porque existe uma frequente migração entre esse primeiro e o terceiro grupo. Os indivíduos que lá são indiferentes, quando se sentem apertados por necessidades, correm rapidamente à condição do grupo dos caçadores de milagres. Apenas um grupo pequenino no tempo do Mestre, como também apenas um grupo pequenino nos dias de hoje, verdadeiramente se colocou a serviço do Mestre. E aí que nós, aqui nas fileiras do Espiritismo, nós, nas instituições espíritas que pautam o seu funcionar, o seu agir, pela mensagem do Mestre associada com a codificação feita por Allan Kardec, somos convidados a ser parte desse quarto grupo,
que é daqueles que ao tempo do mestre, além dos 12 mais próximos, chegava aí a uns 70, 500 no máximo, de seguidores que se tornavam depois divulgadores. E aí, como é a nossa relação com Jesus? Como nós nos colocamos diante da proposta de servir com Ele? Será que nós encaramos o mestre? E aí vamos fazer sempre o paralelo. Será que nós encaramos a doutrina espírita apenas como aquela instituição ou como aquele mestre que vem resolver os nossos problemas imediatos? Ou como Jesus sempre se colocou para os discípulos, como um distribuidor de tarefas? Ele despachava os 70 para pregar, ele falava aos 12 para irem atender as criaturas sofredoras, não ficava com elas orbitando em torno de si. Ao contrário, se aproximar de Jesus, se aproximar da sua doutrina, é implicitamente assumir um compromisso de trabalho. Não é à toa que ele nos convidou muitas vezes. E aí é que aparecem esses convites, e Jesus diz assim: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Muitas pessoas imaginaram que essa proposta fosse apenas para converter os outros à mensagem de Jesus, para aumentar o número de seguidores, para fazer prosélitos. Mas não é isso que significava, no pensar do mestre, pescar homens. E é interessante porque a pescaria naquela época, sempre feita com redes. Então, o envolver as criaturas nesta rede que Jesus vinha nos mostrar, vinha tecer junto de nós, que tinha por base a bondade, o amor ao próximo, o respeito às diferenças. Fazer-nos pescadores de homens seria fazer com que aquelas criaturas que às vezes se aproximam da nossa doutrina, chegam às nossas casas espíritas ou a outras instituições cristãs de fato, não aquelas que estão mercadejando com a mensagem do mestre, e auxiliar essas criaturas que aparecem como pedintes, para que elas se tornem, em algum momento, também membros daquele quarto grupo de colaboradores com Jesus. Membros daquele quarto grupo de pessoas que, aprendendo a mensagem, introjetando essa mensagem, vivenciando essa mensagem, acabam atraindo outras pessoas, porque é exatamente isso que a doutrina espírita deveria fazer. A nossa proposta não é nós nos tornarmos grandes atrativos para as pessoas se tornarem espíritas, mas que elas percebam a transformação que a vivência espírita causa em nossas vidas e comecem a pensar assim: puxa vida, mas olha só, se fulano está vivendo essas dificuldades todas e consegue ter serenidade, essa doutrina deve valer a pena mesmo. Era assim com Jesus, é assim com a doutrina espírita. Doutras vezes, o mestre, ao despachar os discípulos para trabalhar, dizia: ide e pregai. Pronto, aí a coisa virou aquela mera divulgação da mensagem, divulgação da palavra. Nós temos que pregar a palavra. Vamos olhar Paulo de Tarso, aquele que é patrono desta casa, que tem o seu nome, e nós vamos perceber que o tecelão de Tarso, ele em momento algum se limitou apenas a ser um grande palestrante, um grande divulgador, mas acima de tudo, a fazer os esforços necessários para que a sua mensagem fosse percebida na sua forma de ver. Nós somos chamados a ser livros vivos. Esse é o desafio. Nós somos chamados a ser criaturas em que as pessoas vão poder ler a mensagem de Jesus nos nossos atos, no nosso pensar, no nosso falar. Quanta dificuldade, não é? Nesses tempos em que a gente tem vontade, às vezes, de estrangular alguns, de torcer o pescoço de outros, ter que viver a mensagem de paz e de serenidade de Jesus é desafiador. Nós teremos livros vivos, nós espíritas, em que as pessoas poderão ler o Espiritismo, a mensagem do Consolador prometido por Jesus, e não emaranhado de fenômenos, e não emaranhado de atos místicos, daquela de virar o olho e dizer: eu sou espírita há tantos anos, mas é só do rótulo e não da vivência. Então, a mensagem do mestre, o ir e pregar, é mais do que palavras rebuscadas, é mais do que apresentar à multidão belos discursos, mas acima de tudo é vivenciar aquilo que nós estamos aprendendo.
E aí, no ato de servir com Jesus, vem o questionamento: qual é a utilidade disso? Já que muitas pessoas ainda são egoístas, utilitaristas, a maioria se pergunta: mas qual é a vantagem de ser espírita? Qual é a vantagem de ser cristão? Como se um relacionamento com os valores do espírito que nós somos tivesse que ser vantajoso no sentido material. O que na verdade não é. Não tem essa relação direta. Mas até pensando desse ponto de vista mais utilitarista, alguns se decepcionam, até porque não sabem olhar para a história com olhos de ver. Ora, se Jesus, que é o mestre, enfrentou dificuldades, se Jesus, que é o mestre, sofreu perseguições, o que a gente vai esperar receber? Não quero dizer com isso que a gente esteja passando aqui uma mensagem pessimista, porque de vez em quando tem pessoas que adoram o pessimismo, né? E fazer o bem dói. Não, fazer o bem não dói. Fazer o bem pode ter dificuldades. Para fazer o bem nós podemos enfrentar obstáculos. Mas dizer que necessariamente eu vou fazer o bem, e porque eu vou fazer o bem eu vou sair sofrendo por aí, é pessimismo barato, que não tem nenhuma razão de ser. Agora, é importante nós termos a cautela, nós termos o cuidado para entender: todas as criaturas chamadas a servir com Jesus, de alguma maneira são reformadores. São daquelas que vêm para modificar a maneira de agir, a maneira de ser, as práticas na sociedade. E aí, lógico, todos os reformadores em todos os tempos, eles vão encontrar resistências. Aqueles que estão acomodados, confortáveis com o status quo, eles vão resistir a essa. Por que eu vou ter que abrir mão das minhas posses para compartilhar com os mais pobres? Ainda mais nesses tempos que nós estamos vendo aí, com a propaganda agindo de uma outra forma. Por que eu vou abrir mão do meu conforto para ir visitar alguém que esteja necessitado? Isso aí é o egoísmo falando mais alto em nossas vidas. Então, a resistência, principalmente dos que estão em condição de elevação, dos poderosos. Ora, por que eu abriria mão da minha condição de intermediário entre os homens e Deus, como acontece no sacerdócio formalizado, para dizer às criaturas que elas podem chegar a Deus sozinhas e eu perder os meus privilégios? Então eu vou resistir a essa doutrina, eu vou resistir a essa ideia. Foi o que fizeram com Jesus, é o que tem feito com a mensagem dos reformadores de todos os tempos. Da mesma maneira, e aí talvez nós não tenhamos nem pensado nisso, porque a gente imagina sempre assim: Jesus sofreu resistência dos poderosos, ele foi perseguido pelos escribas, ele foi perseguido pelos fariseus, pelos romanos. É verdade, mas ele também sofreu um outro tipo de perseguição dos necessitados, que só se aproximavam dele por interesse. Há aquela passagem memorável do caso dos 10 leprosos, em que Jesus cura os 10, e eles vão embora todos felizes. Um deles se lembra: Jesus me curou, deixa eu voltar lá para agradecer. E aí ele volta, agradece a Jesus, e o mestre pergunta assim: mas só um voltou? O que mostra os achaques que ele vivia recebendo. Então, os reformadores das práticas do espírito, das práticas da alma, também vão encontrar resistência daqueles que se acostumaram, nas fileiras do cristianismo, que se acostumaram a barganhar com Deus, a esperar soluções fáceis, vindas dos céus, sem esforço, bastando apenas a realização de determinados sacramentos, de determinadas práticas. Bastando, às vezes, apenas declarar publicamente ter aceitado Jesus como seu Salvador e Senhor, sem que haja nenhum tipo de modificação interior. Então é muita resistência mesmo que as pessoas vão encontrar. Por isso, à época do mestre, o trabalho era dividido entre aqueles 12, 70, 500 no máximo. E aí, quanto mais perto de Jesus, mais trabalho eles tinham, né? Os 500 faziam uma ou outra investida aqui e ali para fazer o bem.
Os tais 70 tinham até autoridade para sair pregando 2 a 2, mas eram aqueles 12 do colégio apostolar que realmente não tinha piano na época, né, Catarina? Mas que carregavam o fardo mais pesado do servir com Jesus, que assumiam responsabilidade, e mesmo assim nem todos eles tinham maturidade para entender o que estavam fazendo. Daí Jesus dizer ao seu tempo: a seara é vasta, mas os ceareiros são poucos. E aí a gente coça a cabeça e pensa assim: gente, mas por que Jesus está dizendo isso? As igrejas estão abarrotadas, os centros espíritas também têm andado cheios. Por que os ceareiros são poucos e a seara é vasta? É verdade, muitos são os frequentadores de Jesus, muitos são os que vêm assistir, os que vêm buscar benefícios, mas são poucos aqueles que dizem: mestre, deixa-me servir contigo. O que é que eu já posso fazer para ajudar? Onde eu já posso me encaixar para poder cooperar com Jesus? Quando a gente começa a considerar esta questão, até mesmo as nossas fileiras do Espiritismo se veem comprometidas. Porque uma das maiores dificuldades que as casas espíritas hoje enfrentam é de formar diretorias. Você tem que puxar o indivíduo: não, vem cá, não sai não. Né? Algumas instituições em que eu saio para fazer palestra quando viajo, de vez em quando o mais novinho da diretoria tem 60 anos, de centro. Fora a idade que já está mais avançada do que isso. Então não é uma coisa trivial ser servidor com Jesus. Porque ainda tem muitos que estão esperando a tarefa que eles querem realizar. Essa aí eu não quero. Só quero trabalhar no centro se for fazer aquilo. Eu quero essa tarefa, porque essa que é importante, as outras não são. As pessoas não entendem que é o cooperar, que é o servir, que é o fazer funcionar a instituição, a tarefa com Jesus, que nos dignifica. E não o rótulo desta ou daquela tarefa. Quantos estão esperando ou se aproximam apenas contando assim: não, se eu der cesta básica, vou poder daqui a pouco negociar um duplex com piscina em nosso lar. Se eu ficar trabalhando no passe por 20 anos, não vou ter problema com o obsessor. Barganhando de novo. E quantos outros dizem assim: não, mas por enquanto eu estou em tratamento. Quando eu melhorar, aí eu penso em fazer um curso no centro para trabalhar. Quando eu melhorar, eu vou lá aprender a dar passe. Quando eu melhorar do tratamento que eu estou fazendo, que é um tratamento espiritual, isso dá arrepio no meu perispírito, gente, porque é uma coisa complicada. Esse negócio de estou em tratamento em centro espírita, ainda bem que as instituições que levam muito a sério a doutrina espírita focam muito mais no espírito que nós somos do que no corpo que nós temos. Porque quantas pessoas estão em tratamento de saúde no centro espírita? Centro espírita não é casa de saúde, embora algumas vezes os benfeitores espirituais possam nos beneficiar o corpo físico para que nós possamos continuar o nosso desenvolvimento enquanto espíritos. Mas centro espírita não é casa de saúde. E aí as pessoas ficam naquela história do tratamento. Eu estou em tratamento. E eu estou em tratamento. Tratamento nada. Porque se a gente pergunta assim: o que você faz no centro? Nada, só estou em tratamento. E eu tenho aquela curiosidade, né? Há quanto tempo? Tem uns 10 anos. Gente, nem uma encravada demora tanto. Né? Obsessão resolve em 5 anos, porque o obsessor aposenta. O INSS lá não teve reforma da Previdência, eles aposentam com 5 anos, ou então são promovidos. Agora essa história, eu estou lá no centro, senta, a cadeira já tem até o formato do indivíduo, né? Tanto que senta no mesmo lugar, às vezes para poder ir mais depressa para a fila do passe. E isso não serve, não ajuda, não impulsiona o crescimento. E se nós pensarmos assim: vou servir com Jesus na doutrina espírita, vou servir com Jesus como trabalhador do espiritismo. E aí vem: o que eu posso fazer numa instituição espírita? A primeira coisa que vem à mente a muitas crianças é: eu quero trabalhar na mediunidade.
Me disseram que eu sou médium, eu tenho que ir lá para receber espírito para fazer a caridade. Essa história do receber espírito para fazer a caridade tem nada de espiritismo. Só mostra o desconhecimento de quem pensa desse jeito. E aí nós temos muitas pessoas que se encantam com a tarefa mediúnica, mas não estão preparados para ela. Outros podem dizer assim, na doutrina espírita nós podemos ser divulgadores do espiritismo, transmissores dessa mensagem para as outras criaturas, mostrar o quanto o espiritismo é bom, falar para elas o quanto o espiritismo é consolador, subir à tribuna como os grandes palestrantes que a gente vê nos grandes eventos, como Divaldo, como Raul já esteve, agora nosso Haroldo Dutra, e tantos outros que nós seríamos injustos se ficássemos aqui fazendo uma lista, acabaríamos esquecendo de mais alguém. Então isso é interessante sim, mas simplesmente porque a tribuna dá destaque, aí compromete, principalmente se faltar qualidade. De outras vezes as pessoas podem imaginar, então a gente pode trabalhar no espiritismo fazendo a caridade. Vou fazer o bem, afinal de contas o lema da doutrina espírita não é fora da caridade não há salvação? E aí esse é outro conceito que é interpretado de forma equivocada. Vale a pena a consulta a 2 obras de um autor, já que a Francisca falou de Cuiabá, lá de Cuiabá, o Alírio de Cerqueira Filho, que é da Federação Espírita do Mato Grosso, e ele escreveu Kardec, Jesus e Kardec, modelos para os trabalhadores do movimento espírita. Um livro excepcional para qualquer um que queira participar do servir com Jesus nas fileiras do Espiritismo. E especificamente sobre a prática do bem, sobre o serviço assistencial espírita, o livro intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, ambos do Alírio de Cerqueira. E é muito interessante observar, porque assim, muita gente faz a caridade com a ideia de que fazendo a caridade vai fugir do umbral. Vai fugir a salvação ainda é aquela ideia de uma redinha com água de coco entre 2 palmeiras em Itamaracá, sem nada para fazer, com tranquilidade, sem obsessor para perturbar. Por isso que eu faço a caridade. O que não deixa de ser uma continuidade daquela velha barganha com Deus. Fazer o bem para receber benesses. E aí, normalmente, como é mais fácil fazer a caridade material do que a caridade espiritual, do que a caridade moral, como a gente às vezes vai ouvir, a gente acaba optando por encher de cesta básica a nossa rotina. Por encher de enxovalzinho todo mundo que necessita, sem pensar, sem avaliar se aquelas famílias que estão no estado de insegurança material, de necessidade material, estão progredindo, estão avançando, porque do contrário nós corremos um risco seríssimo, mas seríssimo mesmo, de simplesmente ser assistencialistas e não caridosos. E ainda há uma 4ª possibilidade de trabalho na doutrina espírita, daquela que quanto mais o tempo passa, mais eu começo a perceber que merece nossa atenção redobrada, que é a evangelização das crianças e dos jovens. Na verdade, nesta 4ª atividade em doutrina espírita, nós conseguimos juntar as outras 3, porque é a melhor divulgação do espiritismo que se pode fazer. Porque às vezes a gente pensa assim, as crianças estão lá, estão agitadas, estão brincando, mas elas guardam tudo que a gente fala. E um dia quando você está menos distraído, menos atento, eles vêm lá, olha, mas o tio falou isso na aulinha, a tia falou aquilo. O pior quando eles falam assim, você falou isso na aulinha e agora não está fazendo. Aí é que a gente se vê com a carapuça dando nó lá no pé, né? Então ela é uma das melhores divulgações da doutrina espírita que podem acontecer. Porque são sementes jogadas em terra nova. Não que os espíritos encarnados nas crianças sejam novos. Ao contrário, podem ser muito mais velhos, muito mais maduros do que nós. Mas eles estão num momento de aquisição de novos valores, para usar nesta encarnação. Enquanto que frequentemente aqueles que assomam a tribuna e falam para multidões, estão falando para criaturas que vão guardar aquela semente para usar na próxima encarnação. Porque já não encontram mais em si forças para agir de forma diferente daquelas que vêm agindo.
Então, evangelização também é divulgação. Evangelização também é prática da caridade. Porque, frequentemente, o evangelizador funciona como um elemento a mais no campo de afetividade daquelas crianças e daqueles jovens, já que a nossa sociedade sofre terrivelmente da desagregação das famílias. E mesmo que não haja desagregação material das famílias, existe a desagregação afetiva. Pessoas que coabitam, que têm casas confortáveis, mas que não trocam palavras, às vezes, por semanas, dentro do mesmo ambiente familiar. E aí, na evangelização, é que aquela criança encontra o carinho do tio e da tia. É na evangelização que a criança encontra outras crianças para ela poder se divertir. Por isso, às vezes, são tão agitados, eles querem brincar. Afinal de contas, ficam o dia inteiro nos seus apartamentos, nas suas casas, só no videogame. Numa diversão isolada, ou quando muito, online, que não veem nem com quem estão brincando. E além disso, além de ser tarefa por si mesmo, além de ser tarefa de divulgação, além de ser prática da caridade, a evangelização de crianças e jovens é talvez a mais eficaz das reuniões mediúnicas que a gente tem numa casa espírita. Porque é aquela em que nós estamos vacinando os indivíduos, para que eles não atravessem o processo doloroso da obsessão, fortalecendo os espíritos antes que eles se comprometam, e se já reencarnaram comprometidos, como pode acontecer algumas vezes, para que eles criem resistência às investidas dos seus adversários espirituais. Então é uma tremenda reunião de desobsessão, a evangelização da infância e da juventude. E é nesse sentido que nós somos chamados a servir com Jesus. Mas as tarefas aí estão. As tarefas nos chamam, verdade seja dita. Agora, não basta dizer assim, eu tenho boa vontade, onde é que eu posso trabalhar? Isso só não basta. Sem vontade, ninguém trabalha. Agora, só boa vontade não serve para cooperar com Jesus. Só boa vontade não serve para servirmos bem com Jesus. E apareceu há quase 30 anos, no iniciozinho da década de 90, algumas obras de Joana de Ângeles chamando a nossa atenção para aquilo que a gente hoje no movimento espírita chama de a tríade joanina. A proposta da benfeitora espiritual para que as instituições espíritas realizassem um processo de espiritizar, de qualificar e de humanizar o movimento espírita. E aí a gente já começa com aquela dúvida, mas não parece um contrassenso a gente dizer que tem que espiritizar os espíritas? O que seria espiritizar? É fazer todo mundo receber espírito? Não, isso é mediunizar, gente. Espiritizar é outra coisa. É fazer com que realmente a doutrina espírita, a base de toda a tarefa em espiritismo, seja compreendida pelos trabalhadores. Seja vivenciada, que nós não tenhamos mais que correr risco de alguma criatura chegar assim, mas lá na instituição onde eu trabalhava, os guias diziam que tinha que ser assim, a gente fazia. Mas onde é que está o raciocínio da tal fé raciocinada se as pessoas abrem mão porque o guia mandou? Sem considerar até se está em confronto com a lógica, com o bom senso, com a racionalidade que a doutrina espírita nos propõe. Então não é tão simples, não é tão corriqueiro, não é tão fácil pensar que as instituições espíritas estão todas espiritizadas. Não estão. Nós ainda encontramos um monte de esquisitices, um monte de comportamentos que não tem nada a ver com a proposta da codificação. Não quer dizer que nós tenhamos que desrespeitar o jeito dos outros fazerem. Nós vamos respeitar o modus operandi de todas as instituições religiosas, de todos os que se propõem fazer o bem. Porque toda doutrina que se propõe fazer o bem, mesmo que não seja aquela que nós acolhemos como sendo a mais confortável para nós, é boa e é cooperação com Jesus, o governador espiritual do nosso planeta. Agora, por que lá se faz assim? Porque numa determinada instituição se usa vestimenta, se usa paramentos,
se cultuam imagens, nós não temos que trazer isso para o Espiritismo. Ah, mas a fulana veio da outra cultura religiosa, a gente precisa acolher, então tem que acolhê-la com tudo. Sim, ela tem que ser acolhida, ele tem que ser acolhido. Agora, as suas práticas não necessariamente. Afinal de contas, se vieram para a doutrina espírita, é porque de alguma maneira não estavam confortáveis onde estavam. Se estivessem confortáveis onde estavam, teriam continuado lá. Então, se nós apresentarmos para eles a mesma coisa que havia lá, qual será a diferença entre nós e eles? O que os trará a uma nova ação, diferente daquelas que praticavam antes? Pouca coisa. Então, sim, fidelidade a Kardec, fidelidade à doutrina espírita, fidelidade à codificação, são importantes, são relevantes, sem que nós transformemos o termo pureza doutrinária, porque muitas vezes argumentamos, espiritizar significa fazer com que as instituições respeitem a pureza doutrinária. E aí fica essa bandeira da pureza doutrinária quase como se fosse uma outra cruzada, em que um fica apontando para o outro, o outro centro lá não é igual ao nosso, então não é bom, porque não tem a pureza doutrinária. É necessário respeitar as especificidades de indivíduos, as especificidades de instituições, de locais. Ora, um local como o nosso, em que nós temos o entorno carregado ainda de necessitados materiais, e ao mesmo tempo criaturas ansiosas por conhecimento, é lógico que o nosso foco tem que ser o provimento dessas duas áreas. Em outras instituições não há necessidade material. Então eles podem focar em pesquisas mais avançadas, em desenvolvimento cultural mais elaborado, em aprofundamento de alguns conceitos doutrinários. Mas não deixarão de ser espíritas, assim como nós também não. Não significa que nós temos que ser uniformizados. A unificação do movimento espírita não quer dizer uniformização. Todo mundo agindo igualzinho, todo mundo fazendo do mesmo jeito, todo mundo dizendo amém na mesma hora. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, é o respeito à base da doutrina. Sem misticismos, sem guiísmo, porque, na verdade, o nosso modelo e o nosso guia é Jesus. Se nós ficarmos imaginando, não, mas a gente aqui no centro obedece o que o guia manda, e aí se o guia mandar todo mundo se jogar de uma ribanceira, a gente vai? Não tem bom senso nisso. Somos chamados a ser profitentes da fé raciocinada, então temos que raciocinar. E aí não usar a bandeira da pureza doutrinária como sendo uma espada cruzada para poder degolar os que são infiéis, ao contrário. Entendermos e aplicarmos a nós os princípios da doutrina, respeitando os outros, para que a base sendo sólida, nós possamos ter a tarefa realizada com a tal qualidade. Afinal de contas, lá vem Joana de novo. O que é qualificar? Por que a necessidade de qualidade no movimento espírita? Quando essas propostas foram lançadas, também estava muito em voga aquela ISO, que tratava da qualidade total. Então todo mundo falava em qualidade na década de 90, não é? Agora está menos difundido, mas as pessoas ainda sabem do conceito. A questão primordial, a questão mais importante, é a gente entender o seguinte, olha, qualidade não é você transformar as instituições em universidades de espiritismo. Não, para você trabalhar na reunião mediúnica tem que fazer um curso de 5 anos de mediunidade. Aí só depois da formatura que vai ser chamado. Apesar de haver em outros estados até instituições que se dizem federativas fazendo isso, não é o caso da nossa proposta, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Não há necessidade de nós termos cursos de formação universitária para ser espírita. Afinal de contas, bom senso não é uma característica acadêmica. Bom senso é uma característica de maturidade espiritual. Há criaturas pouco letradas que têm muito bom senso, e há criaturas abarrotadas de títulos que são verdadeiros alucinados. Então é importante considerar na qualidade o que fazer. E aí, pensando naquelas 4 áreas de atuação da doutrina espírita, pensar em qualificar na mediunidade é coisa muito simples. É auxiliar os médiuns a que percebam
que o trabalho mediúnico em espiritismo deve seguir as bases contidas no Livro dos Médiuns. Deve ser pautado pelas diretrizes espíritas. Nada de imaginar que eu sou médium, então onde eu estiver eu tenho que dar comunicação. Isso é chilique mediúnico, gente. Tem um monte de gente dando chilique mediúnico por aí. Tem um monte de gente que assoma a tribuna, como não preparou o estudo adequadamente, deixa eu receber o espírito aqui para ele falar no meu lugar. Fugindo psicologicamente da responsabilidade. Então, qualificar em mediunidade é preparar os médiuns para que eles cheguem àquelas só quatro características que Allan Kardec apresenta para nós no Livro dos Médiuns do que seriam os bons médiuns. Nas partes finais, nos capítulos finais do Livro dos Médiuns, Kardec vai discutindo, vai apresentando para nós as características da mediunidade, as características dos tipos de médiuns. E aí ele apresenta também uma coisa muito interessante, olha, médiuns imperfeitos, aí tem uma lista enorme, médiuns orgulhosos, médiuns obsidiados, médiuns egoístas, uma lista imensa. Mas quando Allan Kardec entra no item dos bons médiuns, ele só apresenta 4 características. Olha só que coisa simples. Os bons médiuns são sérios, o que não quer dizer que são pessoas que nunca riem, mas são pessoas que levam a atividade assumida na mediunidade com seriedade. Eles podem ser muito bem humorados, como a gente vê o Divaldo fazendo comentários humorados, jocosos e tantos outros. Agora, eles levam a tarefa com seriedade. Eles respeitam a si mesmos e respeitam a tarefa que realizam e respeitam os benfeitores espirituais que os guiam. Primeira característica dos bons médiuns. A segunda é que eles são devotados. Ou seja, o compromisso para eles é relevante. Não tem aquela história assim, hoje eu não vou na reunião mediúnica porque é o último capítulo da novela. Para começar, está trocando uma reunião de desobsessão por um capítulo de obsessão, porque é mais ou menos o que acontece em capítulo de novela, né? Sem contar que hoje em dia é falta de modernidade faltar reunião mediúnica porque é o último capítulo da novela, né? Porque se a reunião é na sexta-feira, vai passar a reprise no sábado. Se a reunião é no sábado, ela passa antes na sexta-feira. Se não deu para assistir nem na sexta nem no sábado, daqui a algum tempo vai passar, não vale a pena ver de novo. E se não passar, não vale a pena ver de novo, né, gente? Daqui a alguns anos tem remake, com menos capítulos, para a gente perder menos tempo da vida assistindo essas coisas de novela. Então, médiuns devotados são aqueles que assumem o compromisso. O que não quer dizer médiuns fanatizados. São médiuns que sabem dar a devida prioridade aos seus compromissos mediúnicos. Porque de vez em quando nós temos algumas criaturas que dizem não, nada me tira da reunião mediúnica, nem doença, aí vem se arrastando. Nem doença de um familiar. Meu pai estava tendo um infarto, mas eu vim para a reunião assim mesmo. Aí o pai se comunica na reunião para cobrar que o filho não deu assistência. Então são coisas que a gente precisa levar em conta. Devotamento é compromisso. Outra coisa muito importante, os médiuns bons são humildes. Eles não se acham melhores porque recebem boas mensagens. Na verdade, tem uma frase do Raul Teixeira numa de suas palestras, em que ele fala sobre os 4 acordos da vida, em que ele diz aprender o seguinte com o Espírito Camilo: todas as coisas boas que eles conseguem realizar juntos, conseguem e atribuem a Jesus. Todas as vezes que ocorre uma falha, que ocorre um problema, ele para e se questiona: onde foi que eu deixei de seguir com Jesus? Onde foi que eu errei? Os acertos são do mestre, os equívocos eu tenho que corrigir. Isso é a verdadeira humildade, não aquela coisa, eu não sirvo para nada, eu sou muito pequenino, não tenho condições ainda de colaborar, de servir. Isso não é uma falsa humildade, estar doido para ganhar um tapinha nas coisas e dizer, não, imagina, você é um médio e tanto. É a falsa humildade. Essas 3 características primeiras, a gente pode nascer com elas, gente. Levar a vida a sério, tem criança que leva a vida a sério muito mais que adulto. Ser comprometido, ser devotado a uma tarefa, a mesma coisa.
A humildade, o não se perceber ou combater em si o orgulho, não se achar melhor que os outros, nós só podemos ter conquistado isso em outras encarnações. Agora, a quarta característica dos bons médiuns, só o tempo. E o tempo de trabalho é que vai nos promover a ela. Os bons médiuns são seguros, sérios, devotados, humildes e seguros. Segurança na prática mediúnica é essencial para uma tarefa, por exemplo, como a desobsessão, em que nós vamos ser praticamente grandes enfermeiros de espíritos extremamente adoecidos, e saber contê-los, e saber interpretar-lhes as falas e tudo mais, é importante, e para isso é necessário ter segurança. Um médium que no início da tarefa mediúnica recebia espíritos de forma agitada, sentia muito reflexo das vibrações deletérias dos espíritos, à medida que ele vai se tornando mais seguro, à medida que ele vai se tornando mais confiante na atuação dos benfeitores espirituais, todas essas esquisitices deixam de acontecer. E ele sai da reunião tão leve quanto nela chegou, e normalmente sai mais leve. Aquela história de, eu fui para a reunião mediúnica e saí de lá carregado, é coisa de médium inexperiente. Ou então é chilique mediúnico mesmo, que as pessoas precisam ter cuidado em relação a isso. Com relação à divulgação, e aí mormente à tribuna espírita, nós precisamos ter muito cuidado. Porque o movimento espírita é dado a fluxos e refluxos, a ondas, modas. E aí de vez em quando surgem as modas tecnicistas. E as criaturas querem falar mais dos seus conteúdos técnicos, da sua formação acadêmica, do que da doutrina espírita propriamente dita. Uma palestrante muito querida, Sandra Borba, numa das suas palestras, ela falava assim, gente, eu estou tão cansada de ouvir autoajuda, psicologia, neurociência em palestra espírita, que eu queria ouvir mais Kardec, que eu queria ouvir mais Jesus. Porque as pessoas gastam, às vezes, 40 minutos de uma exposição falando a respeito do funcionamento dos neurônios, falando a respeito de conceitos da psicanálise, todos muito valiosos para as suas respectivas ciências, mas não falando do Consolador prometido por Jesus. Não falando da orientação que é dada pela doutrina espírita àqueles que sofrem. E aí, de repente, lá no finalzinho, nos últimos 5 minutos, então, diante de tudo isso, Kardec também fala assim, comenta a Sandra Borba, e a gente racha de rir durante a palestra dela, porque ela tem razão. Eu fico preocupadíssimo quando eu vejo um cartaz anunciando evento espírita, em que o palestrante é distinguido como doutor fulano de tal. Na primeira casa espírita em que nós trabalhamos, havia um palestrante que ele gostava de ser chamado de coronel fulano de tal, porque ele tinha sido da carreira militar, e aí carregava para dentro da casa espírita ser o coronel fulano de tal. Ora, por favor, não faz sentido. Então você imagina lá, palestra, seminário com a doutora fulana de tal, psicanalista, não sei mais o quê, e o que isso acrescenta ou diminui da tarefa espírita desta pessoa? Os nossos títulos acadêmicos, eles podem nos enriquecer ou facilitar a nossa habilidade para lidar com as informações espíritas. Mas se nós não tivermos o cuidado de transmitir espiritismo durante as nossas palestras, não adianta, não haveria sentido estar aqui. Então é de dar arrepio no perispírito quando a gente vê o cartaz em que o indivíduo é apresentado como doutor nisso, como formado naquilo, como tendo doutorado em alguma área. Ô, gente! Chico Xavier tinha a 4ª série primária. Divaldo Franco tem curso de datilografia. Quem nega a qualidade do trabalho desses seres? Qualificar. Qualidade na divulgação doutrinária é ter conteúdo espírita na divulgação que nós fazemos. É não ficarmos imitando outros palestrantes, porque também tem esse vício. Principalmente entre os novatos, e fica aí o alerta. Se nós vamos começar a tarefa da tribuna, sejamos simples, mas sejamos nós mesmos. Porque tem alguns palestrantes que, se você fechar o olho, está parecendo que está vendo o outro falando, às vezes decorando a palestra que o outro já fez. O que é muito ruim, o que é muito desagradável. Quando nós pensamos em qualificar no campo da caridade, no campo do serviço assistencial espírita, aí é necessário, sempre necessária,
a consulta àquela obra do Alírio de Cerqueira que eu falei. O fora da caridade não há salvação. Porque, afinal de contas, é ali que ele fala aos trabalhadores do serviço assistencial espírita. Qualificar na caridade é tornar o assistido independente da instituição. É mitigar o seu sofrimento imediato. É consolar durante a sua dor mais aguda, mas fazer todos os esforços necessários para que aquele assistido, para que aquela pessoa que no momento está na condição de assistido, possa se promover à condição de trabalhador, à condição de assistente, à condição de não depender, principalmente de não depender da caridade material dos outros. Isso é a qualidade no serviço assistencial espírita. Não é assistencialismo espírita. Não é a ideia, e aí viajando a gente acaba vendo um monte de coisas. Certa vez numa instituição já quase centenária, a gente chegou mais cedo para a palestra, aí as pessoas foram apresentar a casa, e é clássico, é muito tradicional ainda hoje, ainda mais em cidades do interior, os setores de costura, que fazem enxovais, que fazem roupas para as famílias carentes. E lá estava um setor cheio de máquinas de costura, algumas senhorinhas trabalhando, e as caixinhas todas arrumadas lá com os enxovais para bebês. Uma jovem que devia ter mais ou menos uns 16, 17 anos, já com o ventre volumoso, estava lá escolhendo as roupinhas para levar para o seu bebê que já estava perto de nascer. E aí a senhora que nos acompanhava, está vendo como o nosso trabalho é sólido? Aquela jovem ali já é a terceira geração de assistidos. A avó dela pegou o enxoval aqui, eu pensei comigo, meu Deus. A avó era miserável, não tinha como vestir a filha que nasceu pelada. Aí a filha continuou miserável, não tinha como vestir, foi lá buscar o enxoval. Agora era a neta. 3 gerações de miseráveis e a casa não fez nada para que eles se tornassem independentes? Para que eles não precisassem mais do enxoval? O que está acontecendo com o movimento espírita que estaciona no assistencialismo? E aí o Alírio chama a nossa atenção. Praticar a caridade, a qualidade na prática do bem é pelo bem que o bem nos faz. E não pela conquista de um duplex com piscina em nosso lar, tá, gente? Então é fazer o bem porque o bem faz bem a nós que fazemos. E deve promover aquele que recebe, para que ele não tenha mais necessidade de receber dos outros e se torne capaz de fazer a si mesmo bem e fazer bem aos outros também. Isso é a qualidade em termos de serviço assistencial espírita. E aí, para finalizar a questão do qualificar, vem a da evangelização, que é outro setor em que qualificar é urgente. Nós ainda vemos, com muita preocupação, muitas instituições espíritas que colocam a evangelização, principalmente de crianças e de jovens, à margem, como uma atividade periférica, só para eles não atrapalharem a palestra no salão. Olha só, gente. E aí é fazer a evangelização por improviso. O evangelizador não tem compromisso, não prepara a aulinha, quando prepara não vem, aí outro tem que ir lá e assume. O portal Amigos da Luz tem um esquete de humor em que ele coloca lá essa questão do evangelizador de improviso. Sem qualidade, ele comete um monte de erros. Quem faz o personagem do evangelizador equivocado é o próprio Fábio De Luca. E aí é interessante nós observarmos que em casas espíritas que querem se consolidar, em casas espíritas que querem ser perenes, a formação dos seus trabalhadores começa na evangelização. Para que eles se interessem por aquilo, para que seja dinâmico, para que seja atualizado, sem que para isso nós tenhamos que recorrer a concessões que fujam de novo aos princípios doutrinários, porque senão a gente foge do espiritizar. Às vezes querem qualificar tão tecnologicamente as atividades espíritas que esquecem de espiritizar a atividade antes. E é isso que a gente precisa ter o cuidado. Menos tecnologia, principalmente se a tecnologia nos atrapalha em vez de ajudar, e mais autenticidade doutrinária. Porque a evangelização piquenique, como a gente costuma brincar, aquela que é só para reunir as crianças e fazer brincadeirinha, ela não ajuda a formar trabalhadores. Ela não ajuda a fazer com que aqueles pequenos se interessem e busquem no futuro ser os próximos evangelizadores, os próximos palestrantes, se tem o compromisso da mediunidade, os próximos médiuns equilibrados da casa e também os próximos dirigentes dela.
Somos chamados a realizar essa transformação. Agora, tudo isso também sem nos distanciarmos das relações humanas, da empatia, fazer o bem, disseminar o consolador, mas entendendo que nós estamos lidando com seres humanos como nós, limitados, falíveis como nós, porque de vez em quando nós nos arvoramos em salvadores dos outros, porque fica tão difícil a gente superar as próprias deficiências, que a gente fica querendo ditar como é que os outros devem se comportar. Então família tem que ser desse jeito, mas a nossa não é. Comportamento espírita tem que ser desse jeito, mas o nosso não é. Então como é que nós vamos colocar metas para os outros que nós ainda não somos capazes de atingir? Humanizar não é ser conivente. Você é assim mesmo, tudo bem, vem. A casa aceita qualquer coisa. Não, a casa não aceita qualquer coisa. Mas ela permite-nos ir à realidade do outro, entender o outro, acolher o outro na sua realidade, na nossa realidade de deficientes, que também somos. E a partir desse acolhimento caloroso, desse acolhimento humanizado, amoroso, estimular a criatura para que ela alcance o seu melhor potencial. A sua idealidade, que não é a nossa idealidade, é a dela, é da outra pessoa. Porque de vez em quando, e pensando num educador, um educador consciente, ele vai fazer ou estimular os seus alunos a alcançarem a plenitude do seu potencial, e não querer que todos eles tirem 10 nas suas avaliações. Mas aquele aluno que vem já rastejando algum tempo, tirando notas baixas, e num determinado momento, com um toque, com uma palavra, com uma frase, com um acolhimento, ele consegue chegar aos 6, olha que maravilha, alcançou mais do que já tinha alcançado antes. E assim as criaturas vão se transformando. Humanizar é este o sentido. É o acolher como o indivíduo nos vem, como a família nos vem. E a partir dali, então, estimular numa sinergia, porque nós também, com a presença do outro, nós crescemos. Com o trabalho de auxiliar o outro, nós nos auxiliamos. Me lembro muito das visitas que nós fazíamos a Curupaiti. Quantas pessoas que participavam das atividades da nossa casa, que às vezes atravessavam momentos difíceis, doloridos, depressivos. Nas visitas à colônia, encarando pessoas que tinham dificuldades muito maiores do que as delas, e mais felizes que elas, mais animadas que elas para viver, essas pessoas acabavam encontrando em si a força, a coragem, para realizar a transformação necessária ao seu desenvolvimento. Isso é humanizar, para que nós possamos preparar o nosso caminho para servir com Jesus. Servir com Jesus nas fileiras do Espiritismo não será diferente do servir com Jesus dos primeiros momentos do cristianismo nascente. É a necessidade de realmente muita luta. Luta não no sentido da violência, mas luta no sentido de compreender as limitações que nós mesmos temos e é que os outros têm para nos compreender as mudanças. Quantos de nós, ao começar a busca do trabalho espírita, ao investir no nosso crescimento espiritual, pelas fileiras do Espiritismo, ouvimos da família, da parentela, que Emmanuel separa, né, Catarina? Parentela é uma coisa, é consanguinidade. Família é outra, é espiritualidade. A gente pode ter na parentela gente que não é da família e ter naqueles que não são parentes, familiares muito mais queridos. E aí ouvimos da parentela que estamos nos fanatizando, que estamos abandonando os valores religiosos. Ora, Bezerra de Menezes teve que escrever uma carta ao seu irmão, ao irmão que o alfabetizou, o irmão mais velho. Quando se converteu à doutrina espírita, o irmão mandou-lhe uma carta chamando a atenção, dizendo que ele traíra os valores religiosos da família. E aí Bezerra escreve uma carta amorosa, explicando por que se tornar espírita. Que valores eram esses do Espiritismo que ele estava abraçando? E aí a gente começa a perceber, vai haver dificuldades. Servir com Jesus não é facilidade. Vai requerer dedicação, vai requerer coragem, mas em compensação, servir com Jesus é compensador. Não nos afastará das provas que nós necessitamos.
não nos afastará da colheita das semeaduras que nós fizemos no passado, mas vai nos dar sementes novas e melhores. Vai nos dar as ferramentas para que nós preparemos um campo melhor e mais fértil. E aí nós nos tornaremos bons trabalhadores com Jesus. Neste momento, nós vamos entender o seguinte: puxa, quando o sofrimento vem, algumas pessoas que estão despreparadas, algumas pessoas que ainda não entenderam o conceito de servir com Jesus, se queixam. Não é à toa que Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, apresenta a queixa como uma das características dos espíritos imaturos. Espírito imaturo é reclamão, reclama de tudo, se queixa de tudo. Se está calor, reclama do calor. Se está frio, reclama do frio. Se está chovendo, reclama que lavou o carro. Está sempre pronto para reclamar. Espírito mais amadurecido, se a vida dá um limão, ele vai e faz uma limonada. E acaba se refrescando com aquilo. Então é importante o servidor com Jesus, e nós, servidores com Jesus, nas fileiras do Espiritismo, que nos conscientizemos. Jesus não vai nos isentar de absolutamente nada. Afinal de contas, na oração que ele fez pelos discípulos, foi exatamente o que ele pediu a Deus. Senhor, eu não peço que os tire do mundo. Ou seja, nós vamos ter que enfrentar tudo que a experiência terrena nos propõe. Tudo que nós estabelecemos para nós, com os nossos atos, com as nossas escolhas anteriores e presentes, nós vamos ter que encarar. Agora, que os tire do mal, que os livre do mal, diz o Mestre. Ou seja, que o conhecimento do cristianismo, que o conhecimento da mensagem espírita nos instrumente para que nós não nos deixemos impactar negativamente pelas adversidades que nós colhemos. O trabalho com Jesus, porque o Mestre também enfrentou imensas dificuldades, e olha que no tempo dele era muito mais complicado, né? Fazer uma pregação significava ter que caminhar horas, às vezes dias, de uma cidade a outra a pé, em sol a pino, naquela Palestina tão quente. E hoje a gente pega um carro com ar-condicionado, vai subir a serra para fazer palestra e reclama do engarrafamento. Então é lógico, servir com Jesus não vai nos isentar da vida na terra, mas vai nos dar instrumentos para que nós façamos a vida na terra uma vida mais amena, uma vida mais serena, uma vida mais equilibrada, uma vida de mais paz. Nós todos, cada um de nós aqui presente, somos chamados a servir com Jesus, a emprestar as nossas mãos para que o Mestre possa levar o conforto, a caridade, o carinho aos necessitados, ao emprestar os nossos braços para abraçar o que sofre ao nos procurar, a deixar que Jesus use a nossa voz para levar mensagens de otimismo, de conforto, de consolação para aquelas criaturas que estão sofrendo por aí. Jesus, governador espiritual do nosso planeta, conta conosco. Não é que ele sem nós não fará, até porque cada um de nós tem a sua tarefa, mas os ceareiros do Cristo são muitos hoje, e cada um fará a sua. E se nós não quisermos fazer a nossa, outro virá e fará, porque a obra do Mestre há de se cumprir. Mas se nós estivermos nessas fileiras, se nós tivermos a sabedoria de encaixar as nossas vidas nestes valores do servir com Jesus, em termos espíritas, com consciência e respaldo na base doutrinária, buscando a qualidade sempre maior das nossas atividades, e principalmente nos entendendo uns aos outros como humanos em processo de evolução e aperfeiçoamento, nós encontraremos recursos para viver em harmonia, para viver em paz. Reflitamos, meus irmãos. Aproveitemos o ano que se inicia para uma nova proposta de nós servirmos com Jesus da maneira como o Mestre espera que nós nos tornemos servidores. De nós, após a jornada de serviços com Jesus, podermos fazer como fez, como é dito que fez Francisco: Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Muita paz a todos. Muito obrigado.